nem sempre é fácil a gente colocar limites nas pessoas. Seja porque a gente se sente invadido, ou seja porque uma pessoa, às vezes, muito gentil, tá fazendo algo e a gente precisa recusar aquilo porque não é o que a gente precisa no momento, ou que a gente não quer. Enfim, seja qual for a situação, pôr limites é uma habilidade social. E nem sempre a gente foi ensinados a reconhecer os limites, os nossos limites, até onde uma pessoa pode chegar na nossa vida, até onde a gente gosta, até onde a gente não gosta, e como que a gente mostra isso pro outro. E também a gente quase nunca foi ensinado que os outros eles também têm os limites. Os outros eles também têm as suas condições e que tá tudo bem a pessoa recusar, tá tudo bem a gente receber um não, tá tudo bem, porque o outro, ele também tem os seus limites, ele também tem que saber o que é bom ou não pra ele. Então, muitas vezes, quando a gente chega com alguma intenção, com algum convite, com alguma proposta, a gente também tem que estar pronto pra receber um não. Então, a partir do momento que a gente fica pronto pra receber um não, a gente também fica pronto pra entregar um não. É uma via de mão dupla. A gente vai aprendendo a lidar com isso emocionalmente. E parar também, assim, de projetar no outro essa experiência de dor, da recusa, da rejeição que a gente sente. Muitas vezes, por estar dando um não para uma pessoa, a gente já sente sofrimento ali. Meu Deus, eu estou sendo. Aí já vem todo o julgamento que muitas vezes a gente foi ali colocado, né? Colocando na nossa cabeça, colocaram na gente que é ruim fazer isso, que não pode. Claro que quando a gente fala de colocar limites, a gente também tá falando de saber colocar esse limite, né? Qual que é a melhor maneira? Existem boas maneiras da gente pôr os limites, né? E não existe certo ou errado, mas existem maneiras mais adequadas, maneiras que vão ser interessantes pra gente, onde a gente vai se instrumentalizar, a gente vai aprender a fazer isso, e o outro também, ele vai sentir isso de uma maneira diferente. A gente não controla o que o outro sente, mas a gente pode sim melhorar a forma como a gente comunica. É possível, sim. Mas é isso, socialmente falando, não é tão fácil assim a gente colocar limite, porque desde criança a gente não é tão ensinado assim a saber quais são os nossos limites, como colocar isso para o mundo, como estabelecer da melhor forma, né? Como a criança deve saber o que ela quer e poder passar isso às vezes para um adulto. Não, muitas vezes a criança nem pode, ela nem tem voz, ela não pode comunicar uma vontade. Ou quando ela comunica, ela vai comunicar de forma imperativa, autoritária. Então, quem vai ensinando isso são as pessoas ao redor. Então, quando a gente cresce, é aí que a gente vê o que a gente aprendeu de fato. E muitas vezes é a hora da gente reaprender de uma outra maneira, reaprender de uma maneira mais alinhada, mais equilibrada. E aí muitas vezes a gente quer só parecer ser uma pessoa boa. E quando a gente tem que ali muitas vezes colocar um limite ou se posicionar, a gente já fica com aquele dilema interno, né, de que você tá sendo má, que você aí fica esse diálogo, uma coisa que causa até um mal-estar, porque meu Deus, eu não estou sendo uma pessoa é, gentil, uma pessoa boa, e muitas vezes não tem nada a ver com isso. Se posicionar é uma forma muito gentil também, tanto de você se posicionar com você quanto com o outro. Porque muitas vezes isso também tem a ver com direcionamentos. Isso também tem a ver com é, tirar a gente de distrações, colocar o outro a perceber além do que ele está vendo, né? E também se ver além do que está vendo. Porque muitas vezes, para quem que a gente vai ter que dar um não é para nós mesmos, né? É na vontade de ficar na cama quando a gente se propôs levantar, fazer um exercício físico. É a gente falar ali com alguém que a gente já tá procrastinando há um tempão e parar de fugir, se esquivar daquilo, né? Aprender a ter mais recursos, ir até um psicólogo, ou deixar de viver muitas vezes essa vida que você tá vivendo e não quer mais. Mas vai precisar de um posicionamento, vai precisar de dizer não pra procrastinação, dizer não pra inércia, dizer não pra ficar parada. Então, muitas vezes começa pela gente.
Começa aqui. E é um autocuidado muito grande. E quando a gente para de demonizar isso, fica muito mais maravilhoso colocar limites. Colocar limites fica impressionantemente lindo. O mais interessante da gente identificar o porquê que pra gente às vezes é muito difícil colocar limites é a gente entender as crenças que envolvem tudo isso também. Vai ter muita coisa envolvida nisso. Por exemplo, às vezes as pessoas elas não sabem como chegar na pessoa. Isso é uma questão de habilidade, então ela pode aprender. Como chego na pessoa, como que eu abordo, como eu falo. Ela pode treinar tudo isso. E hoje a gente tem muitos recursos aí, muitos profissionais que podem ajudar com isso. Principalmente, aconselho psicologia comportamental. E fora tudo isso, a gente também pode pensar nas crenças. Muitas vezes você acha que se você chegar na pessoa e se posicionar, você vai ser uma má pessoa, você vai ser mal vista, você vai ter perdas, você vai perder. E aí você vai com muito medo, ou às vezes você nem vai, entendeu? Porque o medo, ele fica maior. Você acredita que vai perder alguma coisa. Ou que a pessoa não vai mais querer você, não vai querer mais conversar com você, não vai querer mais interagir, ou vai falar mal de você para outras pessoas. Então, nesse caso, a opinião dos outros, a forma como as pessoas te veem, elas são... É algo muito sensível para você ainda. Então, é algo que também precisa ser trabalhado. Então, quando a gente pensa em colocar limites, a gente tá pensando em muitas coisas. Muito além do que só habilidades, mas também as nossas crenças. Então é bom destrinchar tudo isso para que a gente possa usar esse recurso maravilhoso, porque se a gente não coloca limites, o mundo vai virando um fardo pra gente, o mundo vai virando algo muito cansativo. E poder gestar as nossas emoções, poder gestar conflitos, é também poder dizer não para si, para o outro, né? E mostrar o quão forte você é também. Porque quando a gente põe limites, a gente também tá sendo forte. A gente é forte.